A pergunta que nós temos hoje é a seguinte: como salvar seu casamento? Ok, vamos então à resposta a esta pergunta. E acredito que esse seja um vídeo cujo título é muito encontrado aqui no YouTube. Você deve encontrar receitas mágicas, receitas miraculosas para salvar o seu casamento, inclusive escrito por pessoas que se divorciaram, ok? Tá cheio disso aqui, né? Inclusive existe o caso de um casal de pastores famosos aí, né? Que escreveram um livro aí muito famoso e que eles se separaram no maior quebra-pau, quase que se mataram, né? Aquele da blindagem? Eu não sei se é o do casamento blindado, eu sei que é um outro casal de pastores aí, mas tem o tal do casamento blindado. Então, esta pergunta, eu acredito que muitos casados vão assistir aí, porque muita gente quer salvar o seu casamento. Então, eu já, mais uma vez, eu aviso que este vídeo não é um vídeo de receita de bolo, tá ok? Porque estas receitas de bolo para salvação de casamento, que inclui, você deve fazer então agradar o seu marido, ele chega, você põe o chinelinho e depois você já dá a cervejinha na mão dele, você liga no canal de futebol, ou aquele que é orientado para os homens, você deve chegar e falar isso para sua esposa, para ela ficar feliz, e você lembra de quando vocês se noivaram, lembra das fotos antigas. Isso aí são coisas tão clichês e num grau tão profundo de babaquice que eu até fico triste de ter pessoas que ainda acreditam que vão nessa roubada, né? Então nós não estamos falando dessas coisinhas clichês que só adiantam 2 dias. 2, 3 dias no máximo, né? E nem de técnica para salvar casamento. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é algo revelador, surpreendente, que é o seguinte: primeiro, não dá para salvar o casamento, porque o casamento não existe. Onde é que está o casamento? Vamos supor, onde é que está o casamento? Tem gente que fala assim, vamos salvar o casamento como se fosse salvar um gatinho, um cachorrinho da rua. Um cachorrinho existe, um gatinho existe, são coisas que existem. Você pode salvar coisas que existem. Agora, casamento não existe. Então, não tem esse negócio de salvar casamento, né? Então, como que você vai salvar um casamento? Impossível, porque casamento não existe. Então, é um contrato entre 2 pessoas, onde tem explicitadas e implicitadas uma série de condições, tá ok? É basicamente isso. Então, quando você fala assim, como salvar o meu casamento? Você está querendo dizer assim, como fazer com que as coisas entre as 2 pessoas andem bem novamente. Certo. É isso, não é isso aí? É isso aí, tá? Então, agora sim, como fazer com que a relação que você tece com a outra pessoa, que você se diz casado, porque isso aí é um rótulo, possa ser harmônica de novo. Não é isso? Exatamente. Fácil, é a coisa mais fácil que tem. Simples, 2 pontos. Para que a sua relação com o outro seja saudável, você precisa estar vivendo de uma forma saudável com você mesmo. É isso, né? Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas querem soluções miraculosas, um pozinho mágico, uma oração, meia dúzia de atitudes para consertar uma coisa que não existe, né? Então, para você ter uma relação saudável com o outro, eu digo uma relação saudável com o outro, é preciso que você tenha uma relação saudável consigo mesmo. Então, para isso nós vamos dar algumas dicas, alguns conselhos para que isso aí possa acontecer. Primeiro, eu já falei inúmeras vezes, mas eu vou continuar repetindo. Se você mulher, se você homem, quer ter uma relação saudável com alguém, pare de assistir filmes feitos para bobos. Pare de assistir séries feitas para idiotas. Pare de assistir dramalhões mexicanos. Por quê? Porque estes dramalhões e estas séries são criadas com base nos desencontros humanos. Exato. Então, quando você assiste isso, o seu inconsciente vai ser fortalecido. Com essa crença, né? Com essa crença. Então, você vai estar nutrindo o seu psiquismo daquele tipo de informação. Aí você só assiste filmes de pessoas bobas, com diálogos bobos, com atitudes bobas, e você quer ter alguma coisa saudável na sua vida? Isto é impossível, tá ok? Isto é impossível. Só uma coisinha, é que a pessoa acha que o que ela está assistindo não vai afetá-la de forma alguma, entendeu?
Muito mais do que afetar você, vai determinar o seu padrão comportamental e a sua estrutura racional, né? Porque nós nos alimentamos daquilo que nós vemos. E aí as suas decisões e raciocínios vão basear-se em cima disso. Então, você quer falar alguma coisa? Não, é porque, na verdade, acho que isso ocorre de forma subconsciente, né? A pessoa nem percebe que isso está acontecendo, porque ela fala, imagina se eu vou me influenciar pela televisão, imagina se eu vou me influenciar por esse filme, entendeu? Ela se acha muito dona de si e que nada vai mudar o que ela tem na cabeça, entendeu? Sim, são essas que vivem os lixos de relacionamento. Pois é. Claro, coincidentemente, são essas que vivem os relacionamentos de lixo. Porque elas importam inconscientemente os dramalhões daquilo que elas leem. É a mesma coisa assim, se você ler um livro sobre uma estrutura filosófica X, você vai passar a ter aquilo como filtro para a sua realidade. Então, o filme que você assiste, a série que você assiste é um filtro para a realidade. Não tem como, né? Então, essa é a primeira coisa que eu te dou, coisa que eu te digo. A segunda questão é o seguinte, conheça a sua sombra. Porque se você não conhecer a sua sombra direito, você vai, a sua relação com o outro, ela vai ser de mentira. Vai ser uma série de projeções. Você vai projetar o tempo todo. Então você vai sempre culpar o outro por aquilo que está dentro de você. Isso se chama projeção, não é mesmo? Então, essa resolução... Bom, veja bem, vou dar uma parada aqui. Este vídeo é para quem quer resolver de verdade. Lógico. Agora, se você não quer resolver nada, quer só dar uma tapeada na sua vida, assista os seus livros, os filmes, os videozinhos aí da Kátia, não sei das quantas, liga os programinhas de TV e continue assistindo as suas bobagens. Mas se você quer realmente consertar, então é isso. Então, o segundo ponto é você parar de projetar no outro. Saber que o outro, por mais idiota que seja, vamos supor, você é uma pessoa romântica, delicada, que gostaria de receber flores, mas o seu marido só tem interesse no jogo de futebol. Sim. Só tem interesse na cerveja, só tem interesse nas mulheres que passam para ele ficar olhando. Nossa. Ok? Isso é comum. É comum ou não é? É comum. É comum. Então, de quem é a responsabilidade disso? Sua. Tá ok? É aí que fica difícil de entender. Então vamos explicar melhor isso? Então você, mulher, Mariazinha, o Joãozinho só gosta de assistir futebol, sair pescar com os amigos, ir no bar com os amigos, jogar futebol com os amigos e a cerveja. E as mulheres? E as mulheres. De quem é a culpa disso? Culpa não, responsabilidade. Sua. Tá bom? Vamos tentar entender isso aí? Precisa explicar melhor isso, né? Claro. Tá ok? Aquele arquétipo masculino é o que está no seu inconsciente, é o seu ânimos, tá ok? Então, aquele é o que você criou dentro de si. Existem registros, existem memórias dentro de você, que você, tendo aquele registro, você atraiu aquela criatura. Qual a solução para isso? É você pedir perdão para você mesmo, porque quem está sofrendo é você, tá ok? Peça perdão para você mesmo, por aquilo que existe dentro de você que atraiu aquela criatura. Ok? É isso ou não é? É um exercício, então. É um exercício. Um exercício que você faz com você mesmo. Sim. Então, é você... pedir perdão para você mesmo por aquilo que existe dentro de você que atraiu aquele ser. Ok? Aí vamos supor que você tem o caso oposto, uma mulher que antes de casar era toda cuidadosa, toda dengosa, toda preocupada, empática, queria perceber quem você é, se preocupava com as suas questões, e agora é uma mulher toda largada, toda relaxada, que só sabe fazer fofoca e só sabe criticar e colocar defeitos em você. É a mesma coisa, você precisa. Aí você tem um caso de questão mal resolvida com a sua ânima. Então, qual é a solução? Você, homem, peça perdão para você mesmo, porque é você que sofre com isso, ok? Mas peça perdão para você mesmo por aquilo que existe dentro de você que criou aquela realidade. Porque qual é o problema? São as memórias constantemente se repetindo. Então, o problema que você vê na sua vida, seja o marido idiota, a esposa largada e com uma postura muito crítica em relação a você, se este é o seu problema, se o seu problema é o seu casamento, primeiro, casamento não existe, o que existe são pessoas, tá ok? Entenda disso de uma vez, pare de ser
débil, né? O que existem são pessoas. Casamento não existe. Mas existe uma relação que você tece com a outra pessoa. De quem é a responsabilidade integral por aquilo que acontece entre vocês? Sua. Ok? Então, se o marido está descontente, quem é a responsabilidade dele? Se a mulher está descontente, quem é da responsabilidade dela? É por esta razão que esta projeção de você ficar apontando o defeito do outro só piora a relação. Ok? Só piora a relação. Ai, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, estou me sentindo um Cornélios, um unicórnio místico aqui. A responsabilidade é sua. Então você deve pedir perdão para você mesmo por aquilo que existe dentro de você, que você desconhece, mas que atraiu aquela questão. Porque aquilo é uma memória voltando para a sua vida, voltando para a sua experiência, pedindo de uma forma explícita ou implícita para ser libertada cosmicamente. Então esta é a solução definitiva. Então se você quiser resolver, volte este vídeo mais algumas vezes, busque um entendimento profundo disso, tente, estude um pouquinho mais, porque tem gente que quer resolver tudo e não quer estudar nada, tem gente que só quer coisas mágicas, né? É que nem aquela pessoa assim, eu quero emagrecer 20 quilos, mas você quer fazer exercício? Não. Você quer fazer uma dieta? Não. Eu quero uma poção mágica. Vai emagrecer? Não, vai virar um porquinho. Vai sair rolando pela escada. Isso não existe, né? Então, para você transformar alguma coisa, você precisa ter atitudes diferentes, transformação de consciência e comportamento. Então, esse exercício, como que pode ser feito? Como que se faz esse exercício? Em qualquer momento, eu repito essa frase, me perdoe por aquilo que está em mim que criou isso. Como que funciona? Ok. Então, esta frase, na verdade, é uma frase que, se feita com consciência, tudo vai melhorar. Mas tem gente que fala assim, puxa, eu não estou nem entendendo o que você está falando. Exato, então. Né? Tem gente que não vai entender o que eu estou dizendo. Então a resposta é, faça esta frase, me perdoe por aquilo que está em mim, que está criando essa situação, ok? Sem consciência, porque o próprio fato de você repetir, você vai criando sinapses no seu cérebro de entendimento. Porque grande parte da humanidade não tem sinapses para entendimento de coisas superiores. Por que ela não tem sinapse de entendimento de coisas superiores? Porque ela só nutriu o seu cérebro com Hollywood, com o Globo, com o lixo dos dramalhões. Não tem um raciocínio, não tem uma lucidez transcendental para isso. E no fundo, muitas vezes elas não querem. Tem muita gente que ela não quer resolver o problema. Porque o troféu dela é a reclamação. Então tem isso. Tem isso também. Então existem algumas estruturas psicológicas que elas fazem questão de ter por troféu o vitimismo. Manter o problema. Manter o problema. Porque aquele problema é uma forma dela constantemente sugar a atenção do outro. Outra coisa que acontece é que a pessoa tem medo. E se eu fizer isso, e esse marido que eu tenho não me quiser mais, porque ele não é mais, entendeu? Não é mais a mesma coisa que estava dentro de mim. Então ele não vai mais querer ficar comigo, vai aparecer outra pessoa? Sim, quando acontece esse tipo de... Quando existe a transformação real, existe uma mudança interior, de modo que você passa a atrair a sua vibração semelhante mesmo. E as coisas no universo harmonizam-se. Ok. Mas só voltando na questão da frase, né? Qual é o melhor momento para você falar essa frase? Me perdoa por aquilo que está em mim que está criando isso. O dia todo. O dia todo. Porque isto não é uma frase para ser repetida. É uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência, é uma mudança do estilo de vida. Aí você sai do estilo de vida de vítima e passa a ser um estilo de vida de co-criador da sua vida, sabe? Eu sou o responsável por aquilo que está acontecendo. Porque qual é a pior coisa que você pode fazer quando você tem um relacionamento que está desagradando você? Qual é a pior coisa? Posso repetir mais uma vez? Qual é a pior coisa? Tomar atitudes. Ok? Porque uma atitude externa, sem a mudança interna, vai fazer com que você troque 6 por meia dúzia, ou piore completamente a situação, visto que, muitas vezes, o que conecta você com outro indivíduo é um karma, especialmente quando existem filhos, existem tramas kármicas muito grandes. Então a pior coisa que você pode fazer é tomar uma atitude externa sem ter feito a mudança interior. Nossa, com certeza. Ok?
E repetindo isso, em algum momento existe a tomada da consciência, aí você muda, você faz um shift na Sim. situação. Quando a tomada da consciência é real, o externo muda-se automaticamente. Uma pessoa que quer mudar a sua vida tomando atitudes é semelhante àquela que está vendo um filme na tela do cinema e não gostando daquilo que ela está vendo, vai lá na tela querendo mudar a cena. Isto não existe, porque aquilo ali é só uma projeção. A origem é na película, que está na cabine de projeção. Ok. Então, a origem do problema é dentro do ser. É por isso que existem pessoas que vão trocando 6 por meia dúzia. Aquelas mulheres que passaram a assistir, que assistem esses programas idiotas de outras mulheres idiotas, ficam, agora eu vou conseguir um boyzinho, agora eu vou conseguir um crush, agora eu vou conseguir isso, vou mudar isso e aquilo. Não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada, porque aquilo que vibra dentro de você que atrai aquela realidade. Né? E o homem também. Agora eu vou me livrar dessa jararaca e vou conseguir uma outra pessoa. Não existe isso. Né? Então, as mudanças não existem por decisões mentais, porque se for assim, você troca 6 por meia dúzia e, o que é pior, se existir um karma relacionado àquela questão, você vai sair de uma arapuca e entrar numa arapuca maior ainda. Porque toda a mudança é uma mudança de consciência. O mundo em que a gente vive só é um reflexo daquilo que nós existimos interiormente. Só que existem pessoas que não olham para dentro. Então o externo é uma grande bagunça e ela se sente vítima das situações e circunstâncias. Tem muitas pessoas que pensam racionalmente diferente, elas acham que está tudo bem racionalmente. Essas memórias que você comentou é um conteúdo que está no subconsciente, que é aquele que sonha à noite, não é? É uma Sim. coisa que está fora do nosso controle racional. Sim, o subconsciente, como o próprio nome diz, ele é subconsciente. Ele não é acessado racionalmente. Se você for inquirido, está tudo bem? Está tudo bem. Mas a sua vida está demonstrando que não está tudo bem. Você não tem uma saúde constante, uma saúde regular, você tem uma falta de confiança em si mesmo, você tem insegurança, você tem um monte de problemas. Esses problemas, eles derivam do seu subconsciente, né? Então, as nossas memórias, elas são gatilhos que estão no nosso subconsciente. Então, não é racionalmente. Não é indo, que decisão que eu vou tomar. Não está no campo decisório. Está no campo subconsciente. É por isso que muitas pessoas dizem assim, agora eu vou decidir ficar rico. Vai ficar? Não vai ficar. Agora eu vou decidir ser milionário. Não vai ficar. Porque não é uma decisão racional. O dinheiro que você tem, o que você ganha, a qualidade da relação que você tece com outra pessoa depende do conteúdo do seu inconsciente. Então, se você quer resolver alguma coisa, resolva no seu inconsciente. O inconsciente é que nem um iceberg. Você vê lá um iceberg, 10% está do lado de fora. É o racional, é o consciente. 90% está submerso na água. Submerso, subconsciente. Então, o que é o iceberg? É aquilo tudo. Tá ok? Só que é o subconsciente que dá a base para o surgimento do consciente. É aquilo que está embaixo da água que dá suporte para aquilo que está em cima. É assim que funciona os nossos campos de consciência. E no caso, voltando na questão, você falou de uma pessoa que está casada, mas vamos supor, uma pessoa que não tem nenhum relacionamento, né? E ela fica pulando de galho em galho. O que seria o ideal para essa pessoa? Mudar antes e não arriscar nenhum relacionamento? O que você acha que seria ideal? Esta pessoa muitas vezes precisa de um terapeuta, porque muito dessa questão de pular de galho em galho vem por medo ou porque o outro representa um grande espelho para algo que ela não quer enxergar. Então ela sai rápido de um relacionamento para o outro para não dar tempo do outro ver aquilo que ela realmente é. E quando não é o outro que sai, é a pessoa que é rejeitada pelo outro? Aí são memórias. Existem pessoas que têm programas no inconsciente de rejeição. Então aquilo já está no seu inconsciente predispondo você a essas condições externas. Então a grande chave da vida como um todo, mas principalmente no capítulo que nós estamos falando agora, que é com relação aos casamentos, é você, sobretudo, não fazer papel de vítima. Saiba que aquilo é uma criação sua. Se você criou, cabe a você descriar. Como que esta descriação é feita? Pela liberação da memória do seu inconsciente. E nesse processo não tem tempo determinado, ou seja, a pessoa tem que ter um pouco de paciência, certo? A gente não sabe se isso vai... Claro, porque veja bem, isso aí não se resolve de uma noite para o dia.
Isso aqui é uma questão que você tem que fazer por obrigação de libertação da sua alma. É um trabalho interno. É um trabalho interno, é libertação da sua alma. E é só uma alma livre pode atingir a felicidade. Seu maridinho não tem nada a ver com isso, sua mulher não tem nada a ver com isso. O problema é seu consigo mesmo. Né? E por que as pessoas põem toda a culpa no casamento? Elas põem a culpa no casamento porque elas sempre põem a culpa em alguma coisa. Claro. Né? Isto chama-se covardia existencial. É a falta da habilidade de eu assumir a responsabilidade por aquilo que eu criei na minha vida. Só que a solução não é partindo para uma outra situação com o mesmo grau de consciência que você tem. Porque o que precisa ser mudado não é a coisa em si. Eu estou casando, tenho que me separar. Eu estou pulando de galho em galho, então tenho que ficar só com uma pessoa. Não é uma decisão racional. É isso que eu preciso que você entenda. A mudança não é fora, a mudança é dentro. É na sua consciência, ok? Então, se você está pintando mal um quadro, não adianta você trocar o pincel, mudar a tinta. Você precisa aprender a pintar, ok? E tem gente que fala assim, não, é o pincel que está errado, é a tinta que está embolorada. Não, é você. E a grande dificuldade do ser humano é ele perceber que o grande problema é ele mesmo. E aí ele põe a culpa nas circunstâncias, no marido, no cachorrinho, no gatinho, na atmosfera, no Lula, na Dilma, no Bolsonaro, sei lá quem for. Nada, é você mesmo. Então, no caso, a única questão é que fica que a pessoa acha que ela é culpada, então. Esse é um problema, né? Existe uma coisa muito diferente entre culpa e responsabilidade, porque a culpa implica em um conceito moral, em um conceito que pode se transformar num conceito ético e que implica na expiação através do sofrimento. Isso, então. Responsabilidade significa consciência, é eu tornar-me percebedor, se é que essa palavra existe, de que tudo fui eu que criei. No caso, não você consciente, né? Não você consciente, é o inconsciente. Porque quando a pessoa acha que ela criou aquilo, aí que ela acha que ela tem a culpa. Então, na verdade, foi uma parte dela, que é o subconsciente, que ela não tem controle, que criou aquela realidade. É uma projeção daquele filme que está lá na cabine de projeção. Na cabine de projeção. E que ela não tem controle. Não tem controle. É por isso que as pessoas que querem mudar a situação e a realidade de vida trocam 6 por meia dúzia, porque não existe uma mudança interna. Aí tem umas mulheres ou homens que podem dizer, mas o meu amigo se separou, agora ele se casou, está super bem. Espere 1 ano, espere 2 anos. Ele repete as mesmas memórias. Ok? Porque os problemas estão dentro dele. Onde o cachorro vai, as pulgas vão junto. Né? E você vai reproduzir a mesma circunstância. Ou seja, quer mudar? Cure-se interiormente. Mude os paradigmas, mude os padrões. Acelere o seu processo de vibração. Acorde. A realidade externa vai ser modificada da forma mais harmônica possível. Tem mais alguma coisa para ser falado disso? Não, acho que deu para entender. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários e aí a gente faz um próximo vídeo. Isso, se tiverem dúvidas, coloquem nos próximos comentários, nós estamos comentando a respeito disso aí. E é isso, então, ou seja, fiquem atentos, tomem consciência e tudo vai dar muito certo na sua vida se você se ajudar. Porque se você não se ajudar, não adianta nada nessa vida, né? Tem gente que fala assim que ajuda é um grande papo furado, porque o desejar ajuda significa caminhar em direção para dentro de você mesmo, tá bom? E não nesses disfarces aí. Então é isso. Se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, reze para você assistir um vídeo que você goste, tá? É isso aí. Tchau para vocês, descansem bem, até o próximo vídeo. Tchau. A pergunta que nós temos hoje é a seguinte: